Você já se perguntou por que muitos acreditam que uma solução econômica vai salvar o nosso país? Diante de tantas dificuldades, por que as igrejas, especialmente os cristãos, ficaram passivos? A igreja deve viver focada apenas nas promessas futuras ou também deve agir no presente, no aqui e agora? Essas e outras questões serão respondidas ao longo deste vídeo. Meu nome é Pedro Terra e hoje quero compartilhar com vocês 5 motivos que podem impactar a sociedade vivendo para a glória de Deus. O primeiro motivo é: a igreja foi chamada para ser luz e sal da terra. A igreja de Cristo foi chamada para ser luz e sal da terra. Cristo estava apontando que a igreja seria a luz que guiaria a humanidade, trazendo a prosperidade e sabedoria, e que seria o sal que preservaria o que é bom e justo. No entanto, ao analisarmos o contexto da igreja em Angola, percebemos que, em muitos aspectos, ainda não conseguimos cumprir totalmente essa missão. Isso porque, em nosso país, a semente da palavra de Deus ainda não frutificou como poderia. O cristianismo que herdamos tem raízes no catolicismo romano e numa forma de evangelismo que muitas das vezes permanece mais próxima da tradição católica do que das raízes protestantes do evangelho. O que chamamos de evangelismo no contexto angolano também trouxe consigo o pietismo. O pietismo foi um movimento cristão que enfatizava o individualismo, a busca pela santidade pessoal e o afastamento das atividades seculares como forma de preservação da pureza espiritual. Esse movimento pietista reforçou a ideia de uma divisão clara entre o santo e o secular, entre o que é público e o que é privado. O resultado foi uma separação entre a vida espiritual e as atividades cotidianas, como se a santidade estivesse restrita apenas à vida individual e privada, enquanto o mundo em que vivemos, incluindo a economia, a política e a sociedade, ficava à parte da ação transformadora da igreja. Mas Cristo foi claro em suas palavras, abre aspas, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia e a todos os que se encontram, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo também diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Essas afirmações são fortes e carregadas de responsabilidade, pois indicam que a verdade que liberta, salva e guia a humanidade está com a igreja. Como Francis Schaeffer disse, o cristianismo não é mera verdade religiosa, mas a verdade total. A verdade sobre a totalidade da realidade. Apenas ela oferece as respostas adequadas para todas as áreas da sociedade, seja na economia, na educação, na política ou na vida familiar. O segundo ponto, a igreja precisa saber identificar o espírito da época do seu país. Lutero disse que se lutarmos em todas as frentes da batalha, exceto naquela que está sob ataque no momento, então, na verdade, não estamos lutando a batalha. O pietismo empobreceu nossa capacidade de identificar os problemas da sociedade e não nos prepara para oferecer respostas adequadas. Fomos iludidos ao ponto de acreditarmos na neutralidade das coisas. Para muitos, as diferentes esferas da sociedade, como a política, a economia e a educação, deveriam ser neutras, como se a palavra de Deus não tivesse nada a dizer sobre esses assuntos. Mas Cristo foi claro, quem não é por mim, é contra mim, e quem é comigo, não ajunta, espalha. O mito da neutralidade é o maior cavalo de Troia na sociedade moderna. Por exemplo, hoje vemos uma grande aceitação de que a cultura africana precisa ressurgir, mas nos esquecemos de que a cultura não é neutra, ela é sempre a manifestação de nossas crenças religiosas e os cristãos deveriam estar lutando contra o ressurgimento do paganismo africano, ainda que possui fortes raízes em várias práticas culturais. Nas Pérsia, citando Abraham Kuyper, afirma, abre aspas, os cristãos não podem se opor aos princípios da época em que vivem, a menos que desenvolvam uma cosmovisão cristã de igual modo abrangente, uma perspectiva sobre a vida que dê origem à forma de cultura distintamente cristãs, com a qualificação importante de que não seja a mera crença relativística de uma cultura em particular, mas que esteja baseado na própria palavra de Deus, a verdade para todas as épocas e lugares.
O terceiro ponto: precisamos regular nossa dosagem de informação. Vivemos na era dos espetáculos, na era das manipulações. As informações são produzidas com um foco claro, trazer um efeito desejado. Não é à toa que temos uma população cada vez mais ansiosa, pessimista, deprimida. Aquilo que mais consumimos molda nossa percepção das coisas ao nosso redor. Para um país como o nosso, há uma grande vantagem para a mídia em dar destaque a crimes, corrupção e outros males que assolam a sociedade. Como Richard River apontou em seu livro Ideias Têm Consequência, quanto mais o homem se aproxima da ruína, mais estúpida se torna a sua compreensão das coisas. O pastor White também confirma essa realidade dizendo: além de causar tontura cognitiva, esse conjunto indistinguível de informação corrói nossa capacidade de distinguir entre o trivial e verdadeiramente importante. Com o tempo, passamos a valorizar mais a informação por seu espetáculo. Eu gosto da ideia de Whitfer, de que os jornais e as rádios são como grande lanterna mágica que deseja ditar o rumo das coisas e nos afastar das realidades mais profundas. Como cristão, precisamos aprender a desligar a TV e diminuir nossa frequência nas redes sociais. Nossa lanterna deve ser a escritura e não a próxima informação espetacular sobre corrupção. Substitua a TV e as redes sociais por um bom livro. Saia desse mundo de espetáculo e ilusões. Como Goethe conclui, nossos cérebros superestimulados estão se tornando mais fracos, menos críticos e mais crédulos em um momento da história em que precisamos que eles estejam mais aguçados do que nunca. Quarto ponto: fuja da futilidade e estimula-te para coisas que produzem maturidade. É uma grande tolice acharmos que, por sermos espirituais, a realidade ao nosso redor não nos influencia. A nossa sociedade é líquida, sem consistência, sem virtudes claras. É comum as conversas serem fúteis e sem sentido. Hoje, há uma tendência entre as pessoas de falarem de fichas ou apostas, e é triste que até entre os cristãos muito perdem tempo com essa futilidade. Não conseguimos processar ideias mais profundas além do que estamos acostumados. Isso afeta a nossa produtividade, nossa sabedoria e principalmente o nosso foco nas coisas de Deus e naquilo que abençoará o nosso país. Além das conversas fúteis, há um mal ainda pior: as músicas. A maior parte das músicas consumidas pela sociedade, pela nossa sociedade, especialmente aquelas com maior audiência, promovem coisas como uso de drogas, imoralidade, traição, violência, vitimização e outros males. Como cristãos, devemos nos afastar desses estilos de música e mostrar resistência, condenando firmemente esse tipo de cultura musical. Precisamos urgentemente nos cercar de coisas boas, de coisas que nos tornarão mais culto e mais santo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e por isso devemos buscar sempre aquilo que nos edifica e nos aproxima de Deus. Precisamos aproveitar o tempo da melhor maneira possível, como diz Paulo em Efésios, capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quinto e último ponto: não te enganes, porque as soluções deste país não estão na economia nem na educação. Este último ponto é sem dúvida o mais polêmico e sensível, mas é crucial para nós o cristão. A verdadeira mudança no coração do homem não está nas melhorias externas, mas na regeneração do coração. Não nego que uma boa economia pode nos ajudar a honrar melhor a Deus, servindo ao próximo, mas estabelecer esperança exclusiva em fatores econômicos, como vimos com frequência, de que se a riqueza deste país for bem distribuída, os índices de delinquência, prostituição e inveja diminuirão. Parte de um pressuposto errado e de uma visão equivocada sobre a natureza humana. Não são as abundâncias econômicas que resolverão o problema do homem. Antes, é Jesus Cristo quem pode mudar radicalmente o coração. O mesmo vale para a educação. Muitos acreditam que a educação tem como objetivo transformar a natureza humana. Como dizia o filósofo romântico Rousseau, o homem nasce bom, mas as instituições o corrompem. Essa é uma ideia humanista que governa o nosso sistema escolar.
O Estado parece acreditar que por meio da educação a humanidade se elevará e todos os males cessarão. Isso é uma ilusão. O pensamento bíblico, porém, é muito diferente. Para nós, a educação não se limita a desenvolver habilidades intelectuais, mas visa algo mais profundo, permitir que o homem cresça à imagem de Deus, capacitando a se tornar adulto maduro que compreende e assume suas responsabilidades. Vem do interior de um coração. A mudança verdadeira vem do interior de um coração regenerado e só pode ocorrer pela ação transformadora do Espírito Santo. Deste modo, os cristãos precisam se erguer e entender que tudo o que fazem deve ser para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. Só o cristianismo, com a verdade e a sabedoria que ele traz, pode resolver o caos que enfrentamos em nosso país. Junta-se a mim nesta causa nobre de orar pela nação e apresentar o Evangelho de Cristo como a única esperança para resolver os males que nos assolam. Se você, professor, busca uma metodologia cristã para lecionar, para que a sua educação seja para a glória de Deus. Se você é empresário, invista em projetos que possam aliviar o sofrimento de muitos, como escolas cristãs ou empreendimentos que tragam benefícios reais para a sociedade. Se você é enfermeiro ou médico, exerça a sua profissão de acordo com os princípios das Escrituras, tratando as pessoas com dignidade e amor. Se você é policial, não se deixe levar pela corrupção. Honre a Deus em seu trabalho, servindo a comunidade com justiça e integridade. Se você é advogado ou trabalha com direito, busque o avanço do reino de Deus em sua prática profissional, apresentando a Escritura como meio de resolução para os conflitos. Pais, conduzam as suas famílias sempre na presença de Deus, ensinando-lhes a verdade e os valores do seu reino. Junta-se a esta missão e faça a sua parte para que o nosso país seja transformado pela verdade de Cristo. Comente e curte e compartilhe. A mudança começa com cada um de nós.